O Trump ganhou as eleições dos Estados Unidos, do USA, United States of America, América ou qualquer outro nome que você queira chamar. Mas o que isso vai mudar na sua, na minha, na nossa vida e como isso vai influenciar nossas vidas daqui pra frente? É sobre essa questão que eu vou comentar nesse vídeo, obviamente dar minha opinião e passar minha experiência relacionada à política, já que esse canal se trata disso, as minhas opiniões e as minhas experiências em relação à vida, de diversos assuntos. Obviamente de um jovem não tão bem sucedido, mas que está tentando evoluir e lidar com as situações da juventude. E cara, eu vejo muitas pessoas dando muita importância pra política. Um cara que mora lá em Chique, Bahia, se importando pra caralho se o Trump ganhou as eleições ou não. E por um lado, isso é positivo, porque mostra que o nosso país está tendo uma consciência política maior, mesmo que de uma forma não tão construtiva, né, de uma forma não tão racional, muitas das vezes de uma forma muito emocional. A política no nosso país virou ali uma questão quase que de time, né? Eu sou a favor desse político, você é a favor desse, independente do que esse político faça, eu vou defender ele até a morte. Ele pode errar, ele pode ter ideias ruins, ele pode quebrar os seus próprios princípios que ele falou anteriormente, mas foda-se, eu apoio ele e assim vai ser. Ao invés de analisar ali, talvez, propostas, ao invés de analisar ali o que realmente na prática esses políticos estão fazendo. Mas eu também entendo que isso tem a sua certa importância, porque antigamente no país, cara, a gente era completamente manipulado. Todo mundo defendia uma certa área ali da política e acreditava que os políticos eram ali os pais dos pobres, né, que iriam mudar a nossa vida completamente com programas sociais. E a minha visão política, ela já passou por duas vertentes. Basicamente uma vertente onde eu não acreditava que a política poderia influenciar a minha vida de uma forma muito concreta, e eu cagava pra política completamente, independente de quem ia ser eleito, foda-se. Eu acreditava que a responsabilidade da mudança da minha vida seria totalmente minha, e que eu deveria fazer o que era necessário para mudar minha vida, independente do político que está lá. E também já passei por uma vertente de acreditar muito na política, de assistir muitos conteúdos sobre política, desenvolver a minha opinião política, e juntando essas duas experiências, eu desenvolvi a experiência que eu tenho agora, né? A visão de política que eu tenho agora, que é basicamente um meio termo. Eu ainda não acredito que a política pode mudar as nossas vidas completamente e fazer com que você tenha uma vida muito melhor ou uma vida muito pior. Aí muitas pessoas vão falar, olha para Venezuela, olha para outro país. Obviamente, existem exceções, né? Mas, via de regra, a política não vai mudar tanto assim a sua vida, justamente por conta do modelo político dos nossos estados, do nosso país e de outros países também, que é a democracia dividida em três poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Esse modelo de política, ele é basicamente não para poder fazer com que o país progrida e tenha, sei lá, um grande progresso, cresça a economia absurdamente e tenha um progresso sinistro e todo mundo se dê bem, até porque isso seria uma utopia. Mas esse modelo político, ele é feito para manter o país estável, para manter o país exatamente onde ele está. E por um lado isso é ruim, como eu disse. Por quê? Porque ele vai impedir com que o país tenha um progresso muito grande, já que para ter progressos você precisa assumir riscos. Esse modelo político não permite que esses riscos sejam assumidos de forma muito concreta, já que o legislativo sempre vai frear o executivo, vice-versa, e o judiciário vai entrar nessa questão também, e sempre a gente vai continuar ali no mesmo lugar, como se cada um estivesse puxando um cabo de guerra para um lado e o que está ali no meio, que é o país, continua no mesmo lugar. A não ser quando há uma disparidade de força, né? E um consegue puxar esse cabo mais forte e puxando os outros lados. Mas é muito raro de acontecer. Mas, por outro lado, isso também é positivo, porque nós sabemos que assim, se mantendo o país estável, ele não vai quebrar daqui 1, 2 anos. Ou seja, mesmo igual, elegeram o Lula agora. E a grande maioria das pessoas acreditavam que, se você colocar um cara de esquerda, o país vai quebrar completamente. Óbvio que colocando uma pessoa de esquerda, na minha visão política, uma pessoa populista que vai gastar de forma errada a economia do país, né? Vai ter uma divisão errada e talvez de pessoas não tão qualificadas assim nos ministérios, vai sim fazer com que o país tenha uma economia mais fraca, mais frágil. Entretanto, esse cara não vai conseguir fazer muita coisa, porque o Congresso não vai permitir. E se você olhar os últimos 10, 20 anos do Brasil, assim, não houveram tantas mudanças políticas. Basicamente o Brasil está no mesmo ritmo, obviamente sempre piorando um pouquinho, mas em nenhum momento chegou a melhorar ou piorar pra caralho, assim. Tem uma mudança muito drástica. Ele só foi piorando aos poucos, justamente por conta do nosso modelo político. E aí que entra a minha visão política. Eu sou um cara que tem uma visão política um pouco mais liberal, um pouco mais à direita, justamente por conta da forma com que eu
moldei a minha visão de mundo, que foi estudando sobre desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, que são coisas que pregam a meritocracia e também a possibilidade de ascensão social, de você conquistar algo através do seu esforço, o que a outra vertente política, né, mais à esquerda, não acredita, que eu acho uma burrice tremenda, porque se você acredita que você não pode ascender socialmente porque você não tem os meios de produção, você está simplesmente assinando o seu tratado de pobreza para o resto da vida, né? Você vai acreditar que você nunca vai conseguir melhorar, você é fadado a ser pobre. Para mim, isso é uma burrice. Pode ser que eu morra pobre, mas eu vou tentar conquistar ali uma vida melhor sempre. E, cara, eu acho que é uma visão de mundo mais assertiva ali, mais produtiva do que uma visão de mundo mais determinista, que você é pobre, vai morrer pobre e a culpa é dos políticos. E já mesclando essa questão com a minha visão política, como eu disse, eu não acredito que a política vai mudar a sua vida completamente. Eu acredito que ainda o que vai determinar se você vai ter uma vida boa ou uma vida ruim é o quanto de esforço você vai colocar para poder trabalhar, para poder se desenvolver, para poder encontrar as oportunidades, independente do governo que esteja lá. Uma vez que um governo eleito, políticos eleitos, os parlamentares eleitos e o governo já estabelecido, você não pode fazer nada, você só tem que lidar com essa situação. Então, na minha visão, não compensa você gastar mais de 20%, 10% do seu tempo ou toda a sua vida relacionada à política, assim, buscando coisas sobre políticas e tentando defender um ponto político, tentando militar nesse assunto, porque não vai mudar nada. Você não vai conseguir alterar essa questão. Vale a pena você, talvez, se dedicar um pouco mais de tempo para essa questão perto das eleições, mas fora desse período, cara, não vai mudar tanta coisa assim na sua vida. As coisas vão se manter mais ou menos estáveis e piorando um pouquinho. E o que você tem que fazer é encontrar oportunidades dentro deste cenário. É basicamente isso que eu acredito. Óbvio, como eu disse, eu tenho meu posicionamento político, eu acredito numa visão de governo um pouco mais liberal, justamente porque sendo um cara que foi pobre, que é pobre um pouco melhor agora, eu vejo que o governo mais pesa do que auxilia, mesmo com todos os programas sociais, que obviamente alguns são necessários, como o SUS, cara, realmente é algo necessário, é algo que não é exemplar no país, mas que realmente tem a sua importância, mas eu vejo que diversos outros programas sociais estão aí só para poder tentar te convencer a votar naquela pessoa e não são realmente úteis, ou realmente práticos. E acaba pesando mais na nossa vida do que ajudando, porque aí a gente tem que pagar mais imposto, mas isso aqui não é um vídeo sobre política, né? É sobre a minha opinião política e a minha visão. Como eu disse, a minha visão é exatamente essa. Eu acredito que sim, nós devemos colocar bons políticos nos cargos políticos hoje em dia, que nós devemos entender um pouco mais sobre política, economia, estudar um pouco mais sobre essas questões, mas com um certo limite. Não vale a pena você dedicar muito tempo na sua vida nisso, porque não vai mudar. Não vai mudar completamente. Não é algo que pode salvar o país, que pode salvar a sua vida. A única pessoa que pode salvar a sua vida é você mesmo. A única pessoa que pode realmente te mudar completamente de classe social é você mesmo. É você se dedicando, se esforçando, conseguindo ali aprender um pouco mais, bons trabalhos, bons empreendimentos, bons negócios e, cara, tentando progredir. É isso que eu acredito. Eu não acredito que o Trump ganhando vai mudar completamente as nossas vidas e a economia do país e todo mundo vai prosperar. Ou vai ter muito mais oportunidades. Não, porque o nosso modelo político não permite isso. E o que nos resta é simplesmente aprender a lidar com essa situação, com esse cenário, buscar oportunidades e tentar progredir, focando nas nossas vidas e tentando progredir, cara. Eu acho que essa é a única saída, não tem muito o que fazer. E, se o país ruir completamente em algum momento, ou um político muito ruim ser eleito e realmente as coisas começarem a piorar muito, você vai ter que lidar com essa situação de qualquer forma. Ou seja, mesmo que esse político seja eleito, você ficar militando ali sobre política não vai resolver. Você vai ter que olhar para a situação, vai ter que tomar suas decisões e vai ter que tomar atitudes. Talvez sair do país ou colocar seu dinheiro em Bitcoin, né, como muitas pessoas defendem. Mas realmente, como eu disse, a política vai fazer com que o país suba um pouquinho ou desça um pouquinho, mas nunca vai fazer com que o nosso país simplesmente quebre completamente. Nunca não, é uma palavra muito forte, né? Mas na grande parte do tempo não vai fazer com que o nosso país quebre completamente ou simplesmente exploda a economia e todo mundo tenha oportunidade. E até nesses momentos há pessoas que
nos momentos que o país cresceu pra caramba, não conseguiu aproveitar e continuaram pobres. E no momento que o país quebrou e ficou muito ruim da economia, tiveram pessoas que enriqueceram, que conseguiram lidar com essa situação. Então, independente do que aconteça, o que realmente vai determinar se você vai ter uma vida de qualidade, se você vai conseguir conquistar aquilo que você quer, é se você faz aquilo que é necessário, se você está buscando as oportunidades e não a situação política do país. Eu espero que você tenha entendido. Eu queria saber a sua opinião política logo aqui abaixo, a sua visão de mundo em relação à política, e gostaria de comentar um pouco mais sobre isso talvez em outros vídeos. Deixe seu like, se inscreve aí e amanhã estamos de volta. Hoje ainda, né, eu não postei vídeo ontem, eu errei nisso, então hoje muito provavelmente terão 2 vídeos sobre a minha visão, a minha opinião. E talvez não sejam vídeos maravilhosos, né? Sempre vídeos bem feitos, com um raciocínio extremamente criativo, mas vamos mantendo aí a consistência que uma hora ou outra alguns vídeos realmente ficam bons. Até o próximo vídeo.